Eu cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Para nós é muita alegria estar aqui com vocês. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem o que nós vamos falar aqui, transmitir aqui. Prometo a vocês que não vou fugir das palavras de Deus, porque eu acredito que a palavra de Deus ela é uma revelação, e é importante que o homem se volte para Deus para que a verdadeira palavra revelada esteja realmente sobre nós, sobre você, né? Então compartilhe o que vocês vão aprender aqui. Paz do Senhor. Deus seja louvado por mais uma programação juntos. Deus abençoe grandemente a sua vida, que tem sempre nos acompanhado. No programa de hoje eu quero chamar a tua atenção para ver se estarmos falando de um assunto aqui. Eu quero dar um tema para este programa e chamar a tua atenção para assistir e examinar a Escritura. O tema hoje é: por que a IPUB é uma seita? Esta igreja na qual o nosso amado irmão pastor está falando é aquela igreja ou aquela religião, aquele pastor que prega que Jesus Cristo é o único Deus, ou seja, que o batismo em nome de Jesus é o batismo verdadeiro. Então, na expressão do pastor, esse pastor que assim se locomove está errado. E ele já começa aqui dizendo que é uma seita. Quero que os meus irmãos e amigos prestem bastante atenção. Porque ao afirmar que uma religião A ou B é uma seita, eu, no meu entendimento, eu acredito que essa expressão ela é muito séria. Porque a teologia da exegese, ela afirma que seitas são aquelas pessoas que tocam na divindade de Deus. Então você vai ver agora a expressão do pastor. Vamos ver lá. E você vai entender o que é tocar na divindade de Deus, porque eu vou explicar para vocês à luz do Evangelho. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, o versículo 16 e também o versículo 17. Assim está escrito: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram-se o céu, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Primeira razão que a IPUB é uma seita: negam a doutrina bíblica da Trindade. Pois bem, nós, analisando as Escrituras, vemos que a doutrina bíblica da Trindade, ela é real, ela é verdadeira. Qualquer que nega esta verdade bíblica é seita. Por quê? Porque está negando algo que está escrito na palavra do Senhor. Nós vemos que este versículo, os unicistas, ou seja, os membros da IPUB, ensinam que, eles afirmam que esta passagem está se referindo a 3 manifestações, que é um absurdo, que é uma mentira. Por quê? Eles dizem que são 3 manifestações de Jesus. Observe, qualquer pessoa que sabe ler, vê Jesus batizado saiu logo da água. Ou seja, Jesus estava na água. O Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba. Não significa que ele é. Então você deve analisar isto
e entender o que a palavra do Senhor ensina. O Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba. Não é que ele é uma pomba. E outra, a voz veio do céu. Aqui nós temos Jesus saindo das águas. Em seguida, João Batista vê o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba. E por último, nós temos a voz no céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraz. Veja como nós precisamos agora mergulhar no Evangelho para, de fato, entendermos quem verdadeiramente é o Pai. Porque aqui, de acordo com a expressão do pastor, a voz no céu é o Pai, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba seria uma outra pessoa, a terceira, como afirmam eles, e Jesus saindo das águas, uma segunda pessoa. Bem, quando nós pegamos a nossa Bíblia em Mateus capítulo 1 e verso 18, a Bíblia diz que antes de Maria coabitar com José, achou-se grávida do Espírito Santo. Aqui é fato. Aqui não tem o que discutir. Aquele que gera uma criança é o pai da mesma. Então aqui a Bíblia está apresentando o Espírito Santo como o pai biológico de Jesus, homem. E no versículo 20, nós temos a confirmação do anjo quando falava com José: Não temas em receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ora, nós temos Davi, que ele é contado nas Escrituras também como profeta. Quando você pega o segundo salmo da Bíblia, o verso 7, o Espírito Santo, usando Davi, diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O tu não está se referindo ao profeta, está se referindo a Jesus Cristo. O Espírito Santo está dizendo que Jesus Cristo, homem, é seu filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora eu chamo a sua atenção. Lá no capítulo 8 de Isaías, e verso 14, Jesus seria chamado santuário. Lá em João capítulo 2 e verso 19, Jesus diz: Destrua esse templo, e em 3 dias o levantarei. Então Jesus, como homem na sua humanidade, ele é templo, ele é um templo, assim como você, assim como nós, de acordo com 1 Coríntios 3,16. Somos templo de Deus, morada do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo habita na igreja, da mesma forma, Jesus, homem, como templo, o Espírito Santo está nele. Só que quando você vai para João 14:10, Jesus diz: O Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai a quem Jesus se reporta ali é o Espírito Santo que está nele. Já a teologia desse pastor que aí está argumentando, ele diz que o Espírito Santo não é o Pai, se trata de uma outra pessoa. E por que esses argumentos eu quero enfatizar aqui? Que quem argumenta assim faz parte de uma seita, porque se o Espírito Santo não é o Pai, então ele não é Deus, porque a palavra Pai na Bíblia quer dizer Deus. Quando você pega 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, Paulo disse: Um só Deus, Pai. Na carta aos Efésios, capítulo de número 5, capítulo 4, perdão, e o verso de número 5, perdão, número 6. Lá está escrito: Um só Deus, Pai. Então, a palavra Deus na Bíblia quer dizer Pai. A palavra Deus na Bíblia quer dizer Senhor. E a palavra Senhor na Bíblia se refere ao Espírito, segundo Coríntios 3,17. Bem, se o Espírito Santo não é o Pai, automaticamente ele não é Deus. Quem assim aprendeu e ensina as pessoas, seus argumentos são argumentos de uma pessoa que pertence a uma seita. Por que uma seita? Porque, de acordo com os estudos da própria exegese, que eles afirmam ser a interpretadora das Escrituras,
declara que seitas são aqueles que tocam na divindade de Deus. E se o Espírito Santo não é o Pai, então ele não é Deus. E aqui a divindade de Deus é tocada, ou seja, ela é blasfemada. Né? Vamos continuar ouvindo aí o pastor. Aqui na expressão, de acordo com a Bíblia, que é o que estamos mostrando, o Pai biológico de Jesus, homem, é o Espírito Santo. Vejamos a expressão do pastor. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que a doutrina bíblica da Trindade é uma doutrina verdadeira. Não é uma doutrina como ensina os mormons, os mormons dizem que Trindade é 3 deuses. É um absurdo, é negar as escrituras e baixar o nível de entendimento do ser humano, dizer que Trindade é 3 deuses, é pessoa que não conhece Bíblia. Ele está dizendo que, ele está ignorando aí na expressão do pastor, ele diz que Trindade não é 3 deuses. Mas o pastor está errado. A palavra trin no estudo, quando nós estudamos, quer dizer 3, e a palavra dade quer dizer divino. Então, juntando a palavra trin com a palavra dade, trindade, aqui nós temos 3 deuses. Por mais que os trinitarianos queiram encobrir isso, não tem como. É como se você quisesse cobrir o sol com uma peneira. Não tem como. Os raios solares vai atravessar essa peneira. Então, trindade quer dizer 3. Trin quer dizer 3, dade quer dizer divino. Trindade quer estar falando de 3 seres divinos. Eu fui animador de comunidade e eu ensinei o catecismo. Essa trindade está muito expressa no catecismo romano. O catecismo romano diz o seguinte, ele começa perguntando, o Pai é Deus? Então a resposta embaixo, sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. Ele pergunta e ele responde. Então, ele faz uma pergunta abaixo que diz o seguinte, então há 3 Deus? Aí aqueles mesmos que confessam que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, responde a pergunta. Não. Responde a pergunta, né? Não. São 3 pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. Essa é uma expressão pagã de um sistema criado dentro do sistema romano. Nós, os cristãos, acreditamos diferente, porque nós temos linhas teológicas diferentes. A nós, a igreja, foi revelado os segredos. Já aqueles que se locomovem da forma como citamos, nada foi revelado. O Pai é Deus, sim, o Pai é Deus. O Filho é Deus, sim, o Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus, sim, o Espírito Santo é Deus. Então eles perguntam, então há 3 Deus? Aí eles respondem, não, são 3 pessoas distintas e um só Deus verdadeiro. Isso é um dos piores embaraços. Os mesmos que afirmam que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, depois ele diz, não, o Pai não é Deus, o Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. São apenas pessoas distintas. Então continue, pastor, com seus embaraços. É pessoa que não conhece Bíblia. Porque a Bíblia nos mostra uma verdade. Um só Deus, eternamente subsistente em 3 seres. Subsistente em 3, essa é uma expressão criada na teologia para manter esse credo anti-Deus, antibíblico. Jesus não é parte de Deus. O Espírito Santo não é parte de Deus. Vamos ver lá. O Espírito Santo, na teologia trinitariana, é tratado como 3ª pessoa. Agora eu convido você comigo agora para dar uma mergulhada na Bíblia. Quando você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 28 e o verso 25, olha o que disse Paulo. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Aqui nós temos a conclusão bíblica de que o Espírito Santo usou Isaías.
Isaías foi um instrumento do Espírito Santo. Quando você vai agora para Isaías 44:6, o Espírito Santo, testemunhando de si mesmo, ele diz: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 45, e verso 6 e 7. Para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. O Espírito Santo está dizendo que ele é o primeiro e o último, e fora dele não há Deus. Então o Espírito Santo não é parte de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus apresentado na Bíblia. Quando você vai para o livro de Deuteronômio 6, verso 4, olha o que diz. Aqui é um grito, aqui é um clamor despertando o homem, principalmente os judeus. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando você estuda a palavra único, isso quer dizer o seguinte: único quer dizer um só, exclusivo, a que nada é comparável, superior a todos. O que acontece com os argumentos trinitarianos? Para defender essa tese anti-Deus, antibíblica, argumentos de seita, eles chegam a dizer que Deus é comparado com o ovo. A casca do ovo, a clara e a gema. Então, na expressão trinitariana, a casca é o Pai, a clara é o Filho e a gema é o Espírito Santo. Eles chegam a dizer que Deus é comparado ao pneu. Para funcionar, precisa ser do pneu, da cama de ar e do aro. Então, o Pai é o que se rola pelo chão, ou seja, o pneu. O Filho é a cama de ar e o Espírito é o aro. Isso se chama blasfêmia. Eles pegam 3 palitos de fósforo e riscam e segura e fica lá. Pode buscar na internet, você vai ver isso. O primeiro palito é o Pai, o segundo é o Filho, o terceiro é o Espírito. E o fogo diz ele que é Deus. Então, aqui nós temos uma contradição, uma blasfêmia contra Deus. Porque Deus, olhando em torno de si mesmo, diz: com quem me compararei? A quem me farei semelhante? Quem é semelhante a Deus? Com quem eu posso me comparar? Deus não viu nada com quem pudesse comparar. Mas os trinitarianos se acham no direito de comparar Deus com pneu, comparar Deus com ovo, comparar Deus com palito de fósforo, e isso é mais do que loucura. São argumentos de pessoas que são seitas, são aqueles que tocam na divindade de Deus. Vamos continuar ouvindo o pastor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Devemos entender sobre unidade. Então, quando nós olhamos aqui nesse texto, nós vemos que a Bíblia nos mostra que Jesus estava nas águas, o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba e a voz veio do céu. Sabe o que isso significa, irmão? A voz no céu, a luz do Evangelho. Fala-se de testemunho. O Espírito em forma de pomba. Fala-se do cumprimento da promessa. E Jesus saindo das águas, para você que é o leitor da Bíblia, pode ver Mateus 3, verso 15. É o cumprimento da justiça. Quando você vai para João 5 e o verso de número 39 e 46. Olha o 39. Jesus começa a elogiar os judeus. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. E são essas mesmas Escrituras que testificam de mim. Jesus está dizendo que as Escrituras testificam dele. Está falando de Malaquias para trás, tratado de Escrituras. Testifica dele. Lá no 46 do mesmo capítulo, Jesus fala: se vocês acreditam em Moisés, acrediteis em mim, porque de mim escreveu ele. Jesus está dizendo que tudo o que Moisés escreveu foi acerca dele.
os trinitarianos, em suas mensagens, chegam a dizer que aquele Deus que tirou o povo do Egito e foi para o deserto em busca da terra prometida, não era Cristo, não era Jesus Cristo. Chegam a dizer que ali era o Pai. Ali não era Jesus Cristo. Ali era Jeová Deus, não era Jesus Cristo. Só quando você pega 1 Coríntios, capítulo de número 10 e verso 9, Paulo foi muito claro, falando para a igreja: não seja blasfêmio, não sejam murmuradores, como eles murmuraram no deserto e como eles murmuraram contra... Não, Paulo fala assim: não murmurei contra Cristo, como eles murmuraram e pereceram pela serpente. Então, o Cristo que nós adoramos hoje é o mesmo que foi com Moisés na travessura do povo de Israel para a terra prometida. Vamos continuar ouvindo o pastor com as suas interpretações rasa, pobre. Para crer na doutrina das manifestações, nós teríamos que ver aqui uma peça teatral, um teatro. Está entendendo, meu querido? Jesus nunca fez teatro, o Pai nunca fez teatro, e o Espírito Santo nunca fez teatro. Na verdade, esse teatro, quem está fazendo são os trinitarianos, com as suas interpretações, com as suas ideologias, criada e seguida de uma forma totalmente cega. Vamos continuar ouvindo o pastor. Então, eles, para negar a Escritura, diz que aqui era uma peça teatral, doutrina das manifestações, dizendo que Jesus é o Pai, que Jesus é o Filho e que Jesus é o Espírito Santo. Ele aqui está dizendo que Jesus está ignorando a afirmativa da Bíblia. Por exemplo, quando você pega o Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus é o que é, velho presente, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Se você pega o livro de Gênesis 17, verso 1, esse foi o grande título na qual Deus se revelou para Abraão. Eu sou o Todo-Poderoso. E quem está falando aqui é Jeová Deus, o Pai, que eles afirmam dizendo que não é Jesus Cristo. Eu sou o Todo-Poderoso, ando na minha presença e ser perfeito. E aqui no Apocalipse 1, que eu já mostrei, 8, fala, é o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Está se referindo a Jesus. Ele é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Mas vamos mergulhar com mais profundidade nesse oceano. Quando você estuda a palavra Pai, isto quer dizer Deus, como eu já frisei aqui. Se Jesus Cristo não é o Pai, como fica Isaías 9,6? Quando ele já foi apresentado como Pai da eternidade. Quando você vai para Isaías 64, verso 8, a nação de Israel gritava dizendo: o Senhor é o nosso Pai. Ora, o Senhor ali, citado pela nação de Israel, é Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, na parte B, Paulo diz que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. E de acordo com Efésios, capítulo 4, verso 5, só há um Senhor. E Judas, capítulo 1, versículo 4, ele foi muito claro. Ele diz que Jesus é o único Deus, o único Senhor e o único dominador. Então, vamos continuar. Declarar que Jesus Cristo não é o Pai é confrontar Isaías 9,6. Lá Jesus é apresentado como Pai da eternidade. E olha que a Bíblia só fala de um Deus Pai, de acordo com as referências que eu já citei, de 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, Efésios 4, verso 6. Né? Então, Jesus lá é apresentado como Pai da eternidade. E se só tem um Pai na Bíblia, que a Bíblia não pode ser interpretada, a Bíblia tem a sua própria interpretação, é Deus que interpreta para nós. Então, já no livro de Isaías 64, 8, a nação de Israel grita: o Senhor é o nosso Pai. E em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, Paulo diz que só podemos declarar que Jesus é o Senhor pelo Espírito. E já na carta aos Efésios 4 e verso 5,
só tem um Senhor. E na Judas 1:4, Jesus é apresentado por Judas como único Deus, único Senhor e único dominador. Declarar que Jesus não é o Pai é negar a divindade dele, porque a palavra Pai quer dizer Deus. Se eu digo que Jesus não é o Pai, automaticamente estou dizendo que ele não é Deus. E se eu afirmo dizendo que Jesus não é o Espírito que veio em carne, mais uma vez estou negando a divindade dele, porque Deus é Espírito. O pastor que está argumentando, ele afirma e está ignorando aqui, falando que nós que pregamos que Jesus é Deus, estamos fazendo uma peça teatral. Não somos nós que estamos fazendo isso, são os senhores com seus argumentos fora das Escrituras. Esta é que é uma realidade. Então vamos continuar aqui aprendendo. Eu quero mencionar para o pastor que Jesus Cristo é Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 1, Pedro disse que Jesus é o nosso Deus e Salvador. Já em 1 João, capítulo número 5, verso 20, na parte B do versículo, João disse que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sabe, isso aqui ele já está, João, falando exatamente daquilo que Jeremias já tinha falado. Jeremias 10:10, ele falou sobre o Deus verdadeiro. E João agora está revelando quem é esse Deus verdadeiro. É Jesus. Se eu digo que Jesus não é um Espírito que veio em carne, então eu sou o que nessa história toda? Eu sou uma seita, eu sou um pregador e faço parte de uma seita. Porque se Jesus não é o Espírito que veio em carne, então ele não é Deus. Com isso eu estou negando a divindade dele. É isso que os senhores trinitarianos fazem, ao declarar que Jesus não é o Espírito. Quando você pega 2 Coríntios 3,17, Paulo diz, o Senhor é o Espírito. E está se referindo a Jesus, porque só tem um Senhor na Bíblia. E de acordo com João 13,13, Jesus fala, eu sou o Senhor. Vocês me chamam de mestre Senhor e dizem bem. Você está dizendo que ele é o Senhor. No livro de Isaías 42, verso 8, ali é claro, eu sou o Senhor, esse é meu nome, minha glória não darei, nem meu louvor mais cultura. Deus é como o pastor está falando, não há peça teatral aqui. Não há ter Deus para que haja essa peça teatral. Deus é só um. Jesus é esse Deus que veio em carne. E assim vai, de acordo com Judas, que eu já citei aqui. Se alguém acha que estou mentindo, então procure Judas e converse com ele, porque foi ele que falou. Já em Romanos 3, verso 30, Paulo diz que Deus é um só. Lá em Tiago 2:19, crê tu que Deus é um só, fazes bem. Ou seja, a crença de que Deus é um só é a verdadeira. É a crença judaica. Aqueles que adoram o Senhor 4.000 anos atrás, antes de Jesus ter vindo a esse mundo manifestado em carne, eles já clamavam o Deus único. Na Bíblia nós temos mais de 300 vezes Deus declarando que é único. Deus nunca declarou que é duplo, que é trino, isso é tudo conversa de trinitariano. Pessoas que se perderam no espaço com a Bíblia na mão, assim como os fariseus, mas não entendem, não compreendem, porque lhe falta arrependimento. Vamos continuar ouvindo o pastor. Nada mais grosseiro, nada mais errado do que dizer uma barbaridade dessa. Aqui nós vemos uma linda e bela presença da Trindade. O Filho na água, o Espírito Santo forma corpórea de uma pomba, e a voz do céu dizendo, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Isso aqui eu já expliquei para vocês, os irmãos estão nos assistindo. Vamos continuar ouvindo, pastor. Então a IPUB é uma seita porque nega a doutrina da Trindade. Segundo, por que a IPUB é uma seita? Você vai abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus ainda, aonde assim está escrito, portanto, ide, ensinais todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui, Jesus Cristo dando uma ordem para batizar em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Observe bem, a ordem é de Jesus. É verdade. A ordem é de Jesus para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está uma das maiores controvérsias dos trinitarianos. Eles criaram a teologia exegese. E na teologia exegese criada por eles, afirma que só pode se tornar uma doutrina na igreja quando tiver 3 argumentos, 3 referências, reforçando aquilo que podemos usar como doutrina na igreja. Nós temos apenas esta referência. Quando você pega Lucas 24, verso 47, lá está escrito: em seu nome, no nome de Jesus, se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados. Lá está dizendo que é em nome de Jesus se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados. Mas vamos continuar. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o Pai? E como é o seu nome? Na antiga aliança, de acordo com o Êxodo, capítulo números 3 e o verso 13 e 14, Deus se revela para Moisés com o nome Eu Sou, isto é, com o nome Senhor, que traduzido, o Yahvé, para nós Jeová. Mas vamos falar aqui do nome Senhor. Esse foi o nome na qual Deus se revelou para Moisés. Mas quando você pega o livro de Isaías 52 e o verso 6, olha o que diz aí o profeta: usado por Deus, o meu povo saberá o meu nome. Ora, se o nome de Deus é Senhor, revelado a Moisés, haveria necessidade de Deus falar: meu povo saberá o meu nome? Essa é a primeira pergunta que faço. E a segunda é: a nação de Israel já não conhecia Deus com esse nome Senhor, de acordo com Isaías 42 e 8? Eu sou o Senhor, esse é meu nome? Claro que sim. Então por que ele está dizendo: o meu povo saberá o meu nome? Quando você vai para João 5, verso 43, o Filho de Deus declara: eu vim em nome de meu Pai. Contra fato, não há argumento. O Filho está declarando que o nome que está nele é do próprio Pai. O nome Jesus é o nome de Deus, o Pai. Quando você vai para João 17, verso 6, o Filho declara: manifestei o teu nome, está se referindo ao Pai. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Quando você vai para João 14, verso 26, o Filho declara: o Espírito Santo virá em meu nome. Então, o nome do Pai está no Filho, o nome do Pai está no Filho, está no Espírito. Eu estou falando aqui do nome, na qual o pastor está argumentando se referir 3 pessoas. Então, vamos lá. Vamos ver agora os primeiros batismos, porque eu não vou apresentar para você a teologia histórica, daquilo que eles acham, criaram, fizeram um livro. Não, eu não preciso. Eu estou com a Bíblia na mão. Então vamos lá. Quando você pega o Atos 2 e verso 38, que foi o primeiro batismo, o Pedro que recebeu a instrução de Mateus 28, 19, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com o pastor e com a Bíblia que eu acabei de viver agora, Pedro olha para a multidão e diz: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Quando você vai para Atos capítulo 8, o verso 12 e 16, lá a Bíblia diz que todos os cristãos primitivos foram batizados em nome de Jesus Cristo. Quando você vai para Atos dos Apóstolos capítulo 10 e o verso 48, você vai se deparar com os primeiros gentios. Cornélio era gentio, não era judeu. Ele não era judeu, era gentio. Ele era romano. Mas se convertendo agora a Cristo na pregação de Pedro, que foi enviado para lá, eles são batizados com o Espírito Santo, e no 48, do 40 e 48, o Pedro é claro:
Pode algum de vocês recusar as águas, vocês que, como nós, foram selados, foram batizados com o Espírito Santo? E mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Quando você vai para Atos 19, verso 3, 4 e 5, no 3, Paulo faz uma pergunta para 12 homens que já eram batizados no batismo de João Batista. Em que vocês foram batizados então? Ele disse, no batismo de João Batista. Aí Paulo, muito bem, João batizou, João pregou para o povo, dizendo que eles crescem naquele que viria após ele, isto é, em Jesus. Aí Paulo começa a falar de Jesus. Na conclusão do seu sermão, no versículo 5, aquele povo, aqueles 12 homens, se curva perante a mensagem, eles são batizados em água, Paulo batiza eles em nome do Senhor Jesus, está escrito lá, em seguida ora por eles e o Senhor batiza com o Espírito Santo. Então, aqui nós temos 4 referências bíblicas contra fato no argumento, provando categoricamente que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Aqui próximo nós temos um rapaz que estava fazendo teologia. E ele, no término da sua teologia, ele foi concluir lá em Israel. E ao chegar lá em Israel, na leitura, na busca, ele encontrou nos escritos antigos que verdadeiramente o batismo é em nome de Jesus Cristo. Ao chegar aqui no Brasil, ele começou a argumentar com algum dos pastores da sua religião, e eles fizeram assim para ele, olha, você não pode pregar isto aqui, você não pode falar. E o rapaz teve que calar a boca, não falou. Essa história chegou até mim. Então, negar o nome de Jesus Cristo, na Bíblia, à luz da Bíblia, é um pecado, de acordo com Mateus 10 e verso 32 e o 33. Aquele que confessa o nome da pessoa, Deus o confessará. Mas aquele que o nega será negado. Aí vai se cumprir na vida de um trinitariano, Mateus capítulo 7, o verso 22 e o 23. Muitos me dirão no último dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônio, não fizemos muitos prodígios? Pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticaste a iniquidade. Ou seja, aqueles que negam a Deus, a divindade de Deus, será negado. É o que diz os textos da Bíblia que nós apresentamos. Já Paulo, falando em Colossenses 3,17, ele disse, tudo o que fizer, por palavra ou obra, fazei em nome do Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios, na sua primeira carta, ele falando para a igreja, disse, olha, eu não batizei todo mundo aí, só batizei a família de Cleópatra. Para que vocês não digam que foram batizados em meu nome. Por que Paulo falou batizado em meu nome? Porque era exatamente o nome que ele argumentava. Ou seja, o nome de Jesus foi argumentado em todos os batismos primitivos da igreja primitiva. Então, os grupos trinitarianos reforçam uma heresia que foi criada, onde eles negam o nome de Jesus. O que é um batismo? O batismo é um selo. Quando você vai comprar, por exemplo, uma bicicleta, uma moto, um carro, esse produto é registrado em nome do comprador. No caso, o seu nome, quando você vai comprar. Jamais você vai fazer isso para botar um outro nome. O batismo é um selo. O comprador das almas é Jesus Cristo. Quando você pega 1 Coríntios, lá no capítulo de número 7, e o verso 23, foste comprado por bom preço. Quando você pega a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, diz a palavra de Deus que nós somos a igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Aí eu pergunto a vocês trinitarianos, Deus não exigiria que essa compra, que sou eu e você, Ele não exigiria que essa compra fosse registrada no seu nome? Claro que sim. É o que diz o texto da Bíblia que eu já apresentei aqui.
Então os argumentos do pastor estão muito pobres. Vamos continuar ouvindo essa pobreza. E ordem tem que ser obedecida, mas eles, para negar a doutrina bíblica da Trindade, tentam usar Atos 2:38 fora da interpretação, porque o Didaquê, um documento datado pelos apóstolos, nos mostra que Pedro batizava. Documento? Nós somos estimulados por Jesus Cristo a crer no que a Bíblia diz. Quando você pega a sua Bíblia, em João 7, verso 38, disse Jesus: quem crê em mim, como diz as Escrituras. O documento à parte, não dá para a gente crer não, meu amigo. Não dá para nós formar a nossa crença, a nossa fé, num documento que eles afirmam ser um documento verdadeiro, quando Jesus Cristo está dizendo que a crença de um homem, de uma mulher, nele, é com responsabilidade, é no que está escrito. Vamos continuar ouvindo esse grande herege. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós vemos aí uma prova histórica, porque a Bíblia comprova isso. Quando você vai analisar Mateus 28:19 com Atos 2:38, não há contradição. Não há. Eles fazem uma interpretação fora da hermenêutica. Então a IPUB é uma seita porque nega o batismo que Jesus ordenou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é que nega as Escrituras? Vamos ver aqui quem é que nega as Escrituras. Os textos que eu apresentei do batismo em nome de Jesus Cristo. Isso aqui são evidência. Aqui é fato. Contra fato não há argumento. Quem é que nega as Escrituras? Quando você pega Apocalipse, capítulo 1 e 17, Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Quando você vai para João 1,30, João diz: a ele, Jesus, pertence à primazia. A primazia só pode pertencer a uma pessoa que é primeiro. A primazia nunca vai pertencer a uma pessoa que é segundo. Quando você vai para Colossenses 1,18, Paulo diz que em tudo Jesus tem a primazia. Ele nunca foi segunda pessoa. Quem é que nega as Escrituras aqui? Quem é que está negando aqui? Os unicistas que afirmam, que pregam aquilo que a Bíblia diz, ou os trinitarianos que usam argumento filosófico, ou um documento que está lá não sei aonde. Desculpe, pastor, mas a sua palavra não convence as pessoas. Pode até convencer os leigos, pessoas sem nenhuma revelação da palavra de Deus. Mas aqueles que estão em contato com o Evangelho, que creram no Evangelho, descarta toda a sua palavra. Porque não somos nós que negamos, nem vocês que negam. Nós declaramos que o Senhor é o Espírito. Você diz que o Senhor é a segunda pessoa, o Espírito é a terceira. 2 Coríntios 3,17 fala que o Senhor é o Espírito. E de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 11, um só é o Espírito que opera tudo em todo. Em Efésios 4:4 fala que o Espírito é um só. O Espírito é Deus. João 4, 23, 24, Deus é Espírito. E quando a Bíblia fala que só tem um Espírito, é porque só tem um Deus. Romanos 13:30, Deus é um só. Se eu declaro que Jesus é um Deus à parte, o Espírito Santo outro Deus à parte, o Pai outro Deus à parte, a minha mensagem, ela não passa de uma heresia louca. Portanto, eu aconselho a igreja atual, as pessoas que estão me ouvindo e lendo as referências que já mostramos. Nós não estamos buscando aqui documento à parte. Nós estamos falando aqui das verdades da Bíblia. Então recomendamos à igreja que busque a Deus, busque conhecer Jesus, para que você não venha dar a Deus uma honra dividida, para que você não fique aí nessa confusão religiosa,
olhando para Jesus e pensando em outro Deus, porque essa era a visão dos apóstolos. Quando você pega João 14, verso 7, Jesus fala: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o tendes visto. Jesus afirma categoricamente que ele é o próprio Espírito Santo em carne, Deus em carne. Quando você lê o versículo 8, Filipe levanta: Senhor, mostra para nós o Pai. O nós, citado por Filipe, engrupa os demais apóstolos. Então se percebe que a dúvida e o desejo de conhecer o Pai, não totalmente preenchido ali com Jesus, estava neles. Senhor, mostra para nós o Pai, isso nos basta. Jesus responde no 9: há tanto tempo estou com vocês e ainda não me conhece, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? É como eu falei a princípio. Jesus é um templo. Jesus, como homem, de acordo com João 2,19, ele é um templo. E nele estava o Espírito Santo, habita o Espírito Santo nele. Né? E de acordo com Colossenses 2, verso 9, nele, Jesus, homem, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não sobrou para ninguém. Ah, Deus se manifestou no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esse é argumento de seita. Argumento de pessoas sem Deus, sem entendimento de Deus, sem conhecimento de Deus. Porque unicamente nele, Jesus, homem, coabita, verbo presente, Colossenses 2, verso 9, corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Jesus é parte de Deus, o Espírito Santo parte de Deus, Deus se manifestou no Pai, no Filho e no Espírito. Isso é argumento de pessoas sem Deus. Isso é argumento de pessoas que fazem parte de seita, daqueles que negam a divindade de Deus, daqueles que não afirmam que Deus é um só. Então, a mensagem trinitariana é uma mensagem pagã. Ela foi criada. O primeiro a fazer menção disso foi Tertuliano, no ano 200 depois de Cristo. Depois ela foi confirmada como dogma papal no ano 381 pelo indivíduo chamado Atanásio. E hoje está aí. Ela foi colocada no tempos romano como lei, como regra de fé. Ora, uma fé que transgride a palavra de Deus, uma crença que transgride a palavra de Deus, isso não é fé. A fé exigida por Jesus é segundo o que está escrito: o Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3,17. Eu olho para Jesus e vejo que ele é o próprio Espírito Santo que veio em carne. Eu olho para Jesus Cristo e entendo que ele é o próprio Deus Pai que veio em carne. Como Deus, ele é Senhor, mas como homem, ele é servo. Filipenses 2, verso 7. Servo. João 13,13. Vocês me chamam de mestre e senhor e dizem bem, porque eu sou. Então, o Senhor, que quer dizer Deus, se fez servo. Filipenses 2,7. Que quer dizer filho. Então, Jesus é simplesmente Deus em carne. Deus que veio em carne. Já existe uma seita aí que declara que Jeová é um Deus, o Filho é outro Deus com letra minúscula e o Espírito Santo é uma força ativa. Isso é trinitariedade também, é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Sistema do mundo, sistema criado. Coisas interpretadas por uma mente não aberta para o Evangelho. Deus não é isso que estamos argumentando. Jesus foi claro. A Bíblia é muito clara. Quando você pega a sua Bíblia, lá no livro de Ezequiel 44, verso 2, lá está escrito que Jeová Deus passou pela porta. Aquela porta estaria fechada, porque o Deus Jeová passou por ela e ninguém mais passará por ela. Ezequiel 44, verso 2. Quando você abre a sua Bíblia, lá no livro de Lucas 19, verso 44, você vai se deparar com Jesus olhando para Jerusalém e chorando. Ah, que vocês soubessem a quem a paz de vocês pertence. Pelo menos nesse dia, quando Deus veio para salvar. Quando você vai para João 12, verso 15,
Ali Jesus está sentado em cima de um jumentinho, entrando em Jerusalém. E para entrar em Jerusalém tinha que passar por uma porta, por um portão. Jesus aclamado pelos judeus que gritava, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Jesus entrou ali montado em um jumentinho. E aquela mesma porta, os muçulmanos agora, olhando para o Alcorão, uma profecia de Maomé, disse que Cristo viria para saquear a cidade. Então o que eles fizeram? Aquela porta por onde Jesus passou, eles travaram, botaram lá tijolo, botaram pedra, cimento, travaram. E sabendo que um sacerdote israelita não passa por dentro de cemitério, eles construíram bem grande. É só você acessar a internet e você vê lá, meu amigo. Então, Deus Jeová, que passou por aquela porta, é Jesus. Você diz que Jesus Cristo não é o Pai, não é o Deus Jeová da antiga aliança. Isso é loucura, meu amigo. Deixa esses livros que vocês leem. Abandone essas cartas, essas coisas. Se envolva com Deus e com sua palavra. Esqueça as demais coisas. E assim vocês vão entender o Evangelho. Se não fizer isso, vocês nunca poderão entrar no plano desse entendimento da palavra de Deus. Teologia, no homem, torna orgulhoso, torna inchado. É isso que acontece com muitos daqueles que fazem tais coisas. Nós temos o Evangelho e temos o Senhor para nos ensinar. Diz a Bíblia que devemos estar conformados com as sãs palavras de Deus. Se você está buscando outras fontes, é só engano, meu querido. Então, o pastor vai dar as suas saudações finais e eu só lamento por esses argumentos tão pobres e que a igreja atente para o que nós falamos acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo. Eu convido os irmãos para compartilhar esse vídeo. Se você ouviu, achou interessante, mergulhou nas referências que eu citei, deseja fazer algumas perguntas, então compartilhe. Estamos aqui para expor o Evangelho. Ignoramos qualquer livro fora da Bíblia. Eu creio que há homens de Deus, mas eu sou altamente contra aqueles que criam suas ideias e colocam na Bíblia, os seus estudos e colocam na Bíblia. Quer fazer um estudo, meu irmão? Você é pastor? Quer fazer um estudo? Faça parte. Faça um livrozinho à parte, tá bom? Deixa a Bíblia. Deus é quem interpreta a Bíblia para nós. Né? Você quer fazer um estudo? Teve uma inspiração para fazer um estudo? Faça um livro à parte. Não vá fazer na Bíblia não, tá bom? Porque isso é comércio. Pedro diz que vocês usariam desses artifícios para fazer de nós, né, conosco, de negócio. Ou seja, quanto é essa Bíblia? Não, para essa Bíblia tem um estudo, é 70. Quanto é a Bíblia aqui? Não, a Bíblia aqui é a Bíblia da mulher que ora. Qual é o preço dela? Rapaz, tem um estudo aqui para as mulheres, está na Bíblia aqui. Rapaz, é 100. Meu amigo, pelo amor de Deus, pare com isso, meu querido. Pare com isso, porque a recompensa trágica que te aguarda é triste. Quer fazer um livro? Faça a parte. Escreva à vontade a parte. A Bíblia, por favor, deixe ela, tá certo? Você quer produzir Bíblia? Escreva só o que os apóstolos falaram, o que os profetas, mas deixe lá, deixe. Teve alguma interpretação, alguma coisa? Faça um livro à parte. Quer vender o livro juntamente com a Bíblia? Venda. Mas não faça na Bíblia não, por favor, tá bom? Porque se eu compro a sua Bíblia que você faz aí, com o seu livro, chega aqui, eu toco fogo. Porque não me serve, os seus argumentos não me servem. O que a igreja precisa, o que nós precisamos, são dessas verdades, com toda clarividência. Então, argumentos do nosso pastor, que aí falou aí contra as igrejas, que prega dando toda a honra, de acordo com Apocalipse 4, verso 11, Jesus é digno de glória e honra, porque ele é o Criador de todas as coisas.
Então, para esse grupo, nós somos seita, porque honramos Jesus, glorificamos Jesus, declaramos que Jesus é Deus, que Jesus é o Pai eterno, né, o Deus Criador, e para isso somos seita. Então eu convido você encarecidamente para compartilhar esse vídeo, para levar à frente, para as pessoas olharem, ver, se interessar pela leitura da Bíblia. E lembra a todos, qualquer argumento fora daqui, qualquer envelope que eles trazem, qualquer ensinamento que eles trazem baseado em história, baseado em filosofia, nessas coisas que o pastor citou, é bom vigiar. Porque unicamente a verdade, a Bíblia, naquele dia vai julgar. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O resto, tudo vai pegar fogo. A palavra de Deus é eterna. Então é nela que nós temos que depositar a nossa crença, a nossa fé. A Bíblia fala de um só Deus. A Bíblia declara que o batismo é em nome de Jesus. E a Bíblia declara que aquele a quem nós temos de glorificar, seu nome é Jesus Cristo. Então, que o Senhor abençoe e guarde a todos vocês.